História. Uma única palavra, breve, de ortografia simples, comum aos diálogos mais distraídos de nossa acontecência. Tão banal que nem ao menos nos atentamos aos multi-universos significantes moradores de sua pluralidade. O que estamos querendo dizer com isso? Desde o início dos tempos, o ser humano produz narrativa, muito além da forma escrita, viver é historiar. Se quisermos a etimologia do termo grego, notaremos que a história trata de investigar essas narrativas acontecidas. Fato é que, dentre os avanços e regressos das sociedades humanas, a história se metamorfoseou, tornando-se disciplina escolar, ampliando os horizontes de narrativas invisibilizadas para pertencer à nossa realidade. No entanto, despercebidos, envoltos em nossas dinâmicas de temporalidade e relações com o sensível da vida, esquecemos-nos, em certo momento, de pertencer a ela, que inevitavelmente nos pertence. A percepção da agência histórica, nosso lugar enquanto parte, enquanto seres legítimos, memórias coletivas e individuais de passado, presente e futuro, se desintonizam quando essa história maior não parece acolher-nos. Considerando então essa distância entre a história oficial e nossos sentidos, encontramos os escritos de Jurandir Malerba, que nos ajuda a ilustrar esse problema. Jurandir Malerba, hoje professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formou-se em História pela Universidade Federal de Ouro Preto em 1988. Concluiu seu mestrado em História na Universidade Federal Fluminense com o título Sob o verniz das ideias, liberalismo, escravidão e valores patriarcais no Código Criminal do Império do Brasil, em 1992, mesmo ano que iniciou seu doutorado em História Social na Universidade de São Paulo, terminando em 1997, com o título A Corte no Exílio, Interpretação do Brasil. Hoje, Malerba atua como professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde dá aula de História do Brasil, com especialidade em História do Brasil Império, Teoria e Filosofia da História, História Moderna e Contemporânea. Jurandir Malerba tem como principal projeto de pesquisa a história da historiografia brasileira sobre o Brasil, século XIX, nos últimos 40 anos. Mas, além disso, tem pesquisas em História do Brasil, História Social, Teoria e História da Historiografia, História do Brasil, século XIX. E ainda carrega o título de paraninfo da 40ª turma de História da Unesp na França, sobre Faculdade de História, Direito e Serviço Social e uma indicação para o Prêmio Jabuti. Apesar de muito usados pelos produtores de entretenimento, qual a verdadeira proximidade da história com o grande público? Daqueles que vêm a lidar mais diretamente com ela, os historiadores. Como é o contato do grande público com esses membros da sociedade? Se nós fizermos um apanhado histórico, podemos ver que os historiadores durante o século XVIII e XIX produziam para um público do mesmo nível intelectual que eles, fazendo com que o conteúdo histórico ficasse retido em pequenas camadas da sociedade. Eu tenho 30 anos. Eu me chamo Marisol, lá do Pará, estou com 35 anos. Gente, pra vocês, o que é o ofício do historiador? O que é ser historiador agora, né? Na atualidade, nesse tempo, eu acho que é um grande desafio, né? Uma vez que ele revê o passado, essa questão do passado para o presente e quem sabe para o futuro. Eu acho que ele perpassa pelo tempo, então eu acho que a grande pegada do historiador hoje, para mim, atualmente é um desafio. É um grande desafio, é uma coisa assim que ele... Porque essa sensação mesmo, entendeu? Que ele tem que colher fontes do passado, que ele tem que verificar o passado e dentro desse fazer uma questão histórica mesmo aí. A história, já percorrendo o século XX, com o intuito de se tornar científica e ainda recebendo uma forte herança elitista intelectual, acabou se afastando da comunicação de massa e do indivíduo comum, apesar de, teoricamente, dizer ter se aproximado.
Agora, já com o advento da internet, abalando todas as formas de relações sociais, a relação entre historiador, historiografia e público vem sendo tocada. Com a internet dando voz sem a necessidade de autoridade, as pessoas vêm se relacionando e falando sobre pontos centrais da história como o passado e a memória cada vez mais. De que jeito? Uai, a gente participa da história, a gente vive a vida da gente é uma história, né, que vai ficar para alguém contar, né? Então a gente, queira assim ou não, você faz parte. Né? Diante desse horizonte, se pode enxergar um certo atrito, pois muitas dessas falas não acabam tendo um aparato coeso para serem fundamentadas, puxando uma indagação sobre os limites da forma que compreendemos a história. Assim, fica a reflexão: seria a maneira como se deve ler a história uma preposição normativa? A história que me foi contada inicialmente na minha formação básica não me fez me entender como sujeito, né, como ser humano que constrói a história. Eu me entendia como alguém que é parte do processo apenas da história, mas que não constrói, não modifica essa história. A partir do momento que eu pude entender um pouquinho melhor sobre o desenvolvimento da sociedade, entender a história a partir de um olhar que é o olhar, que é o meu olhar, negra, né, do norte, LGBT, que mais? Filha de motorista com dona de casa. Quando eu consegui perceber que a história também, né, foi feita pelos negros, né, que foram escravizados, que a história das LGBTs, dos LGBTs foi por muito tempo invisibilizada, que a história também ela é constituída pelos trabalhadores, a base da sociedade são os trabalhadores, são as mulheres, e principalmente, né, são as mulheres negras. Eu consegui me identificar e consegui me compreender o meu papel como sujeito que faz história, né, e que transforma essa história. Então hoje eu me entendo como um ser humano que transforma a história e eu luto por isso, né? Faço parte de movimento social, de movimento de mulheres, né? E acredito que a gente consegue transformar a história, a gente consegue primeiro transformar a forma como se conta a história, né? Que inicialmente, lá na minha formação básica, foi a história branca. Assim, se configura uma nova estrutura da história, considerada como história viva, onde todos são capacitados da escrita da história. Será que podemos enxergar a aurora de um novo sujeito histórico? Essa nova produção de conhecimento vem de maneira autônoma pelo indivíduo ou é condicionado por forças presentes? Onde isso tudo toca no nosso mundo contemporâneo? Aí vai. Eu acho que a história que eu estudo, que a gente estudou tudo, interfere muito sim na minha opinião, na minha formação como pessoa. Como que interfere, assim? Pô, a opinião política, os ideais que eu tenho. Tudo, a história, tudo como foi moldou como é que eu sou. Beleza. Esse novo momento da história pode ser um tempo de história pública. É chamado assim por sua abrangência, atingindo um grande público, e também por sua construção estar em várias mãos. Esse viés contemporâneo da escrita da história se desdobra pelas mudanças causadas nas bases de produção e circulação de narrativas sobre o passado. A internet mudou tantas formas das pessoas se relacionarem, transformando também a relação dos historiadores, outros cientistas e atores sociais com o mundo.
Aqui é eu saindo do hospital. Não. Meu umbigo caiu. Seu umbigo caiu? Aqui é onde que a mãe tá tocando minha flautinha. Aqui é eu aqui, ó. Esse sou eu. Acho que era esse aqui. Ela é outra pessoa. Vem aqui, esse aqui. Que gracinha, Heitor. Aqui. Eu aqui, ó. Nossa, muito lindo. Eu chorei, a mamãe também chorou de rir. Eu saí do hospital. Que lindo. Aqui é uma foto do computador. Aqui é eu ali fora. Aí você já tá ficando maiorzinho, né? É a mamãe aqui, eu tomando com ela. Aqui é a mamãe, aqui é a mamãe. Aqui é a mamãe pequenininha? É. Nossa, você acha que vocês parecem? Acha? Tem mais foto aí nesse álbum? Tem. Tirando esse pretinho. Pronto, acabou. Olha que legal, Heitor. Tá meu óculos. Que história bonita que você tem, né? Vou pegar o outro álbum. A vida acontece, o tempo urge e as sociedades se continuam, transformam e educam. A busca por uma história maior e mais humana, como disse Mark Bloch, é de certo o que torna o fazer história legítimo. A historiadora e o historiador, enquanto profissionais da investigação humana, quando entendem o sentido do ofício, tendem a buscar métodos de aproximar o agente de sua narrativa, humanizando e produzindo sensibilidade. Nada se constrói de transformador em uma história que se resguarda apenas por burocracias institucionais e a nada ou ninguém transforma e emancipa.